Olá, bom dia. Vamos ao nosso evangelho de hoje, 3 de novembro, segunda-feira. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, fechando os nossos olhos, respirando profundamente. E assim, com o nosso pensamento já, com o nosso Pai, Deus de amor, justiça e misericórdia, com o nosso Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão carinhoso, Mãe Maria de Nazaré, nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores. Pedimos amparo para esta semana que se inicia, que nós possamos ser alegres, ser serenos, ficarmos resilientes e com toda atenção no nosso dia a dia, nos acontecimentos, que tenhamos força para o enfrentamento das coisas que não forem tão boas e gratidão para aquelas que recebemos todos os dias, como o presente de abrir os olhos. Permaneçam conosco, espíritos amigos, durante esta semana, durante este dia que se inicia e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir. Aqui. Então caiu para nós hoje amar o próximo como a si mesmo. E o item que veio aqui nos nossos olhos foi o seguinte: devemos arriscar nossa vida por um malfeitor? É uma pergunta do espírito Lamennais, em Paris, 1862. É o item 15 do capítulo 11 e diz assim: um homem corre perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso arriscar nossa própria vida. Sabe-se que ele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Devemos, ainda assim, arriscar-nos para salvá-lo? Pergunta difícil, né? Vamos ver o que o Evangelho nos diz. Essa é uma questão muito importante e que, naturalmente, pode ocorrer. Responderei segundo o meu adiantamento moral, pois é preciso saber que devemos arriscar a nossa vida, ainda que seja por um malfeitor. Então, sim. O devotamento é cego. Se socorremos um inimigo, devemos também socorrer um malfeitor, que é um inimigo da sociedade. Ao socorrê-lo, não vamos evitar somente a sua morte, pois nos últimos minutos de vida, o homem perdido vê toda a sua última encarnação desfilar diante de si. Esse fato proporciona a ele, malfeitor, a chance de se arrepender e a oportunidade de um reerguimento moral. A morte talvez chegasse cedo demais para esse infeliz, e sua próxima reencarnação poderia lhe ser terrível. Coragem, homens, a quem a ciência espírita esclareceu. Socorram-no, tirando-o de sua condenação. E talvez esse homem, que teria morrido insultando a todos, se lançará nos braços daquele que teve caridade para com ele. Mesmo assim, não devem perguntar se ele vai agradecer ou não ao salvá-lo. Estarão obedecendo a voz do coração que diz:
Se podem salvá-lo, salvem-no. Bom, que bonita essa passagem, né? Então o Evangelho nos diz que sim, que devemos salvar a vida do malfeitor, aqui no caso, né? Porque se o Evangelho nos ensina que devemos amar os nossos inimigos, os malfeitores, que são os inimigos da sociedade, a eles também devemos amar. E é tão interessante que ele coloca aqui, né? Que talvez seja nesse último momento da vida, que seria o último momento, em que toda aquela reencarnação faz sentido para aquele espírito, para aquela alma, né? Ele pode, por fim, não desperdiçar aquela reencarnação por aquele ato, de ter sido salvo, de ter sentido aquele amor que talvez ele nunca tivesse por alguém, mas podendo sentir, ele pode ter a oportunidade de aproveitar toda uma reencarnação que quase foi perdida. E quem o salvou, quem salvou aquele malfeitor, olha o benefício que terá feito para esse irmão. Lembrem-se que Jesus disse que nenhuma só ovelha será perdida, né? E das 99 ele as deixa e volta para pegar a uma que se perdeu. E se Jesus nos ensinou isso, nós também temos que colocar em prática, né? Todos os dias. Não precisamos deixar chegar ao ponto de ter que salvar a vida do malfeitor. Nós podemos fazer pequenos salvamentos durante o dia. E como ele fala, depois de salvar, não espere um muito obrigado. Nós podemos fazer isso todos os dias, com pessoas que não nos querem bem, às vezes com pessoas que estão pela rua, dando algo, ou dando um sorriso, ou dando bom dia, mesmo que a retribuição não seja a que a gente espera. Mas talvez seja aquele momento, ou seja aquela palavra, seja aquele sorriso que vai causar alguma modificação. E são das pequenas modificações que nós somos feitos também, né? Como aquela comparação da pedra que nós fazemos. Qual foi a marretada que quebrou a pedra? Foi a última? Ou foi o conjunto das 100 marretadas que nós as demos? Então nós podemos sim, todos os dias, fazer pequenos salvamentos em nós, nos familiares difíceis, nas pessoas que não conhecemos. Vamos lá então, gratidão ao nosso Evangelho por hoje. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Aqui. Os 3 reinos. Ontem caiu os 3 reinos sobre as plantas, hoje novamente. Hoje a pergunta 609. O espírito, depois que entra no período humano, conserva os traços do período que se poderia chamar de pré-humano? Esta foi a pergunta de Kardec. Vamos ver o que os espíritos responderam. Isso depende da distância que separa os 2 períodos e do progresso que já foi realizado pelo espírito. Durante algumas gerações, o espírito pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do seu espírito primitivo, porque nada na natureza acontece de forma brusca, não há saltos, não há mágica na natureza. Sempre existem elos que ligam os seres e os acontecimentos uns aos outros. Mas esses vestígios vão desaparecendo com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam muito lentamente, porque ainda não estão apoiados pela vontade. Entretanto, progridem com maior rapidez à medida em que o espírito adquire
a consciência mais perfeita de si mesmo. Bom, então aqui a nossa pergunta, né, fala sobre a diferença dos períodos, do período quando nós entramos no período humano e aqui ele chama de período pré-humano, né, se a gente traz esses traços. E ele diz que alguns sim, porque nada na natureza dá saltos. É um tema bem rico, bem interessante, aos poucos nós vamos entendendo. Obrigada por hoje, vamos encerrar. Quem quiser fluidificar a sua água, que pegue. E mais uma vez, vamos fechar os olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai. Agradecendo por mais este dia que abrimos os olhos, por mais esta oportunidade divina de nos tornarmos melhores. Espíritos amigos, Mestre Jesus, Mãe Maria, nosso anjo da guarda, espíritos protetores de luz, permaneçam conosco nos inspirando boas ideias e boas ações e bons pensamentos, agora e para todo sempre. E que assim seja. Até amanhã.